Bom, pessoal, então boa tarde para todos novamente. Nós aqui do Centro Rosa Cruz, da Fraternidade Rosa Cruz de Campinas, São Paulo, estamos dando início à nossa reunião de estudos de filosofia Rosa Cruz. É importante mencionar que utilizamos como base desse estudo o livro Conceito Rosa Cruz do Cosmos, por Max Handel. Hoje é dia 10 de agosto de 2025 e vamos dar prosseguimento na reunião do domingo passado, que foi conduzido pela nossa colega Sueli, onde nós vimos o capítulo 14, Análise Oculta do Gênesis, Involução, Evolução e Epigênese. E hoje daremos prosseguimento, sendo esta a nossa 235ª reunião de estudos de filosofia, Rosa Cruz. É o capítulo 14, Análise Oculta do Gênesis. Em especial, nós vamos abordar aí 3 temas Rosa Cruz presentes no texto. E assim, para a gente dar prosseguimento e buscar harmonizar o nosso ambiente de estudo, vamos realizar a oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença, ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Involução, evolução e epigênese. As pessoas que se dedicam à ciência observam que há semelhança anatômica entre o ser humano e o mono. E como o processo evolutivo sempre trabalha para a perfeição, deduz que o ser humano deve descender do mono. Porém, os esforços para encontrar o elo perdido entre ambos são baldados. Os pioneiros da nossa onda de vida, as raças árias, progrediram desde que ocuparam formas parecidas com as dos nossos modos antropóides até o presente estado de desenvolvimento, enquanto as formas, que eram o elo perdido, degeneraram e estão agora animadas pelos últimos atrasados do período de Saturno. Os monos não são os progenitores das espécies superiores. São atrasados que ocupam os exemplares mais degenerados daquilo que foi antes forma humana. Não foi o ser humano que ascendeu dos antropóides. Aconteceu o contrário. Os antropóides são uma degeneração do ser humano. A ciência materialista, que trata só da forma, se equivocou e tirou conclusões errôneas sobre o assunto. As mesmas condições, relativamente, se encontram no reino animal. Os pioneiros da onda de vida, que começou a evolução no período solar, são os mamíferos atuais. Seus diferentes graus correspondem aos passos dados pelo ser humano, devendo notar que todas as formas utilizadas pelos atrasados estão degenerando. Semelhantemente, os pioneiros da onda de vida que entrou em evolução no período lunar se encontram entre as árvores frutíferas, enquanto os atrasados dessa onda de vida animam todas as outras formas vegetais. Cada onda de vida permanece definidamente confinada dentro de seus próprios limites. Os antropóides podem alcançar-nos e se converterem em seres humanos. Dos outros animais, nenhum poderá alcançar nosso estado de desenvolvimento particular. Alcançarão um estado análogo, sob condições diferentes, no período de Júpiter. Os vegetais atuais serão a humanidade do período de Vênus, sob condições ainda mais diferentes. E os minerais alcançarão o estado humano no período de Vulcano. Notar-se-á que a moderna teoria da evolução, especialmente a de Hegel,
mesmo, se fosse completamente invertida, seria quase perfeita e não estaria de acordo com os conhecimentos da ciência oculta. O humano é um ser humano degenerado. Os pólipos são as últimas degenerações deixadas pelos mamíferos. Os musgos são as últimas degenerações do reino vegetal. O reino mineral é a meta final das formas de todos os reinos quando alcançam o máximo de degeneração. O carvão de pedra exemplifica isso. Resulta de madeira petrificada ou de restos fossilizados de várias formas animais. O próprio granito, coisa que nenhuma pessoa que se dedica à ciência admitirá, é originalmente tão vegetal como o próprio carvão. O mineralogista erudito explicará que está composto de blenda, feldespato e mica. Porém, o clarividente desenvolvido, que pode ler a memória da natureza, milhões de anos atrás, poderá completar essa afirmação dizendo: sim, e o que chamas de blenda e de feldespato não são mais do que as folhas e pedúnculos de flores pré-históricas, e a mica é tudo quanto resta de suas pétalas. Os ensinamentos ocultos sobre evolução estão corroborados pela ciência embriológica, que mostra a vida pré-natal como uma recapitulação de todos os estados passados de desenvolvimento. Não é possível distinguir a diferença entre o óvulo de um ser humano, o de alguns mamíferos superiores e até o dos vegetais mais elevados, nem mesmo ao microscópio. Não se pode dizer se o óvulo examinado é animal ou humano. Mesmo depois de se desenvolverem algumas fases iniciais do crescimento embrionário, os especialistas não podem indicar a diferença entre um embrião animal e humano. Estudando o óvulo do animal durante todo o período de gestação, se observa que somente passa através dos estados mineral e vegetal e nasce quando chega ao estado animal. A vida que anima esse óvulo passou através da evolução mineral do período solar, da vida vegetal do período lunar e, agora, se vê forçada a se deter no grau animal do período terrestre. Quanto à vida que emprega o óvulo humano, teve existência mineral no período de Saturno, vegetal no período solar e passou pelo estado animal no período lunar. Como tem alguma margem para exercer a epigênese, alcançando o estado animal, segue adiante até chegar ao estado humano. O pai e a mãe dão de seus corpos a substância de que se constrói o corpo da criança, mas especialmente nas raças superiores, a epigênese permite agregar algo, o que torna a criança diferente de seus pais. Quando a epigênese não atua ou se torna inativa no indivíduo, na família, nação ou raça, cessa a evolução e começa a degeneração. Bom, pessoal, então, como a gente sempre o faz e como mencionamos, vamos tratar de ver aqui um pouquinho sobre o que é o reino animal para a Rosa Cruz e do que ele se compõe e quais são os atrasados e os pioneiros. O mesmo para o reino vegetal, né, como ele se compõe, os atrasados e os pioneiros. E por fim, o que é memória da natureza para a Rosa Cruz. Então, para que a gente possa apenas se situar, né, um contexto, e estamos cansados de ver, né, o esquema de evolução, nós estamos situados hoje no período terrestre, ok? De onde nós viemos para onde nós vamos, ou seja, o processo de involução,
o processo atual e o processo de evolução. O período terrestre, né, onde nós já passamos por 3 revoluções e meia, e é onde nós estamos atualmente, é onde iniciamos aqui o ponto do que estamos verificando na lição. Então, nós temos aí o Espírito Universal, que é manifestado no mundo físico, visível, como 4 grandes correntes de vida em diferentes estágios no processo evolutivo. Sendo esses 4 reinos, eles estão manifestados em mineral, vegetal, animal e humano. O espírito, ou vida, molda a forma como uma expressão de si mesmo. E quando uma forma serviu de veículo de expressão a alguma corrente de vida, as forças químicas desintegram-na. E por que isso? É o processo de evolução, né? E quando ele se encerra, é devolvido à natureza. E um próximo processo, ele servirá como uma outra forma. Utilizando, como sempre todos nós fazemos, o método socrático, tem a seguinte pergunta: o que é o reino animal para a Rosa Cruz? São os espíritos virginais em evolução, aqui no nosso campo de evolução chamado Terra. Eles iniciaram quando esse período de evolução? No período solar. E é uma onda de vida dos animais. São os nossos irmãos mais jovens ou menores. A onda de vida animal ainda não tem consciência individualizada. Possuem hoje uma consciência de sono com sonhos. Os animais são dirigidos de fora por um espírito grupo. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. E atingirão o estado similar ao da humanidade, ou como o mesmo nível de consciência da nossa consciência de vigília, somente em qual período? Júpiter. O reino animal presta serviço de que maneira? Nos ajudando nas tarefas de manipulação dos materiais da região química e a manter o equilíbrio em todo o ciclo de vida dos reinos vegetal, animal e humano. Alguém conhece esse gráfico? Os 3 mundos do nosso planeta são atualmente o campo onde se processa a evolução de diversos reinos de vida em vários graus de desenvolvimento. Que mundos são esses? Mundo do pensamento, mundo do desejo, mundo físico. Então vamos ver isso daí um pouco mais. Como é composto o reino animal para a Rosa Cruz? A mesma pergunta. Eles possuem o quê? 3 veículos físicos, 3 corpos. O primeiro deles é o corpo denso. O segundo, corpo vital. E o próximo? Desejos. Corpo de desejos. E é composto apenas de 3 materiais das regiões inferiores. Quais são as 3 regiões? Quais? Impressionabilidade, desejo e paixão. Desejos sexuais. Beleza. Agora vamos fazer só colocar aí numa tabelinha e classificar esse reino da onda de vida animal, onde há 4 divisões primárias e 13 subdivisões. Alguém lembra disso? A primeira, composta pelos radiados.
e as 3 subdivisões que compõem a onda de vida dos animais radiados, que são quem? Os pólipos, acaléfios e asteroides. E tem um exemplozinho aí de cada um deles. A outra, que faz parte da 4ª divisão, são os molúsculos. E as subdivisões, os acéfalos, gastrópodes, o que mais? Cefalópodes. Em resumo, ostras, caracóis, polvo, lula, para ficar mais simples. Nomes chiques, né? E qual é o próximo? Os articulados. Quem são? Os vermes, os crustáceos e insetos. Por fim, passei o dedinho muito rápido. Qual seria o próximo? Os vertebrados, que são compostos por 4 subdivisões, bem fáceis. Vamos lá. Mamíferos. Não vou passar aqui porque você falou o último da lista. Qual mais? Quem lembra? É porque isso é fácil, gente. Tá bom. Aves. Peixes, os répteis, as aves e os mamíferos. Thiago foi direto no que está mais próximo. Né? Bom, agora vamos ver aí. Por esse slide, a gente vai ver aí quem são os pioneiros e quem são os atrasados. Quem são os pioneiros? Cachorro, cavalo, elefante. Gato. E o gato. Fácil, né? E o gato. Faltou animação aí nesse slide. Então, os animais aí, os mais adiantados na sua evolução, eles possuem, como nós já vimos, consciência de sono com sonhos, mais próxima da consciência de vigília. Ou seja, o ponto da raiz do nariz do corpo denso quase concêntrico com o relativo no corpo vital. Ou seja, os animais não têm um corpo vital concêntrico com o seu corpo físico, mas os que são os pioneiros, os mais vanguardeiros, eles já estão quase a ponto de. Ok? Com manifestações de emoções, sentimentos e desejos, sinais semelhantes à inteligência e certa capacidade de aprendizado. Todos esses possuem maior convivência com a onda de vida humana. E já demonstram traços que preparam sua futura individualização. Esses são os pioneiros. Mais adiantados. Mais adiantados. E agora, o contrário. Quem são os atrasados da onda de vida animal atualmente? Ornitorrinco, brincadeira. Mas é legal, tem que falar. Ó. Falando. Aí está uma resposta bem óbvia, né? Eles têm a consciência de sono com sonhos mais distante da consciência de vigília, o oposto dos mais evoluídos, né? Ou seja, a ponta da raiz do nariz, do corpo denso, está bem distante com o relativo ao seu corpo vital. São ainda pouco responsivos ao aprendizado, né? Ou seja, o instinto de sobrevivência é muito mais elevado, né? Muito mais preponderante, ou a aproximação de outros seres. Né? Não conseguimos muito nos aproximar. Eles, né? Infinitas formas com infinitos níveis de evolução, quais sejam? Os mamíferos, exceto o que nós já vimos que são os mais evoluídos, as aves, peixes e todos os outros
3, os radiados, molúsculos e articulados, incluindo os insetos, né? Tudo bem até aqui? Alguém quer comentar alguma coisa, complementar, questionar? Desses daí, quais são os mais atrasados? Estão no bico do corvo. Isso, beleza, Carlos. Quem é que está no bico do corvo aí? Quem são os mais atrasados? Vou voltar um pouquinho aqui. Aqueles que você jura que é vegetal e não é vegetal. E não é o pepino do mar. No próximo O slide... pepino do mar ele é ainda animal, para não chamar pepino, coitado. Bicho é um pepino, mas é animal. Aí, pessoal, então tá aí, ó. Injustiça. Cara, é um pepino. Na linha horizontal da Mas eu sou esquerda animal. para a direita estão os menos avançados para os mais avançados. Qual é o... Agora, quiser especificar... Qual é o mais é atrasado de mais todos? atrasado. Se tá ali, né? Corais, por exemplo, É uma família grande, chamada pólipos. Mas não são os pólipos intestinais que você acha no ser humano. São os pólipos que vivem na água. Como exemplo está aí, ó, as anêmonas e os corais. Os corais, vocês sabem que os corais eles não andam, sabem disso, né? Eles não se movem, eles ficam lá só fazendo assim. Parece que eles Só estão fica fazendo colados. isso, o dia inteiro assim. Coisa chata. É que dá a impressão, né, que eles ficam mais Mas é o jeito água, deles né? comerem, entendeu? É a maneira deles conseguirem comer é fazer isso. Então eles são os mais atrasados, ou seja, eles são aqueles que estão quase ali se perdendo no esquema de evolução, tá? Eu não sei quando, ninguém sabe quando, mas de repente em algum lugar aí eles podem sair do esquema de evolução e ir para o cone sombrio da lua específico para os animais, sei lá se existe isso, mas é alguma coisa nesse sentido, porque eles estão lá, eles se perderam, entendeu? Eles não conseguiram alcançar. Pode alcançar. Também, né? Não, alguns lucros são bons já. Bob Esponja e tal, não sei o quê. Porque eles começaram a evolução todos juntos. Todos juntos. Aí teve aqueles que se adiantaram, que são os animais, os 4 animais mamíferos ali, que são os domésticos, né? De longa data. Não adianta nada, pode ser, são todos os pets são. Então o coelho a cabritinha agora, que é o fenômeno a salamandra não. São renascimentos de milhões e milhões de anos, né? O gato, o cachorro e o cavalo, para nós ocidentais, é óbvio. E o elefante, para o lado oriental, é mais óbvio que ainda, entendeu? O elefante é maravilhoso. Oi. Posso fazer uma perguntinha, por favor? Pode. Quando os espíritos virginais entram na primeira revolução, começam a evoluir, né, no período de Saturno, então entram esses 4 reinos, é isso? Não. Esses espíritos de onda de vida animal, mineral, aí começam todos a evoluir juntos? Não, cada um vai entrando em um período. Tá bom, entendi. Aí a pergunta sua é assim, ó. Se todos são espíritos virginais, como é que chegou na hora lá do Saturno e falou, agora vão vocês? Aí foram os humanos. Agora é vocês. Não, vocês é só o período solar. Segura aí. Será que foi assim, né? Porque se todos são espíritos virginais, qual a diferença entre espíritos virginais e espíritos virginais? Se todos são espíritos virginais. O tempo que ele entrou na... Mas se todo mundo está no mundo dos espíritos virginais, todos nós estamos no mundo dos virginais, qual foi a diferença para primeiro saírem os seres humanos, depois só os animais do período solar, depois só os vegetais do período lunar e por último os coitados minerais do período terrestre? Como é que foi dar essa partida? Não sei. Se eram todos iguais, todos virginais, lembra? Os virginais são todas chispas divinas, criadas por Deus, não é assim que a gente aprende? Então, no mundo dos virginais, está todo mundo lá, os bilhões de espíritos virginais criados. Como é que chegou na hora lá e falou assim, agora são os espíritos virginais humanos? Um olhou para o outro e falou, sou eu? É você?
Eu imagino que a gente já tivesse um certo grau de evolução. Então, quem está um pouquinho mais avançado vai primeiro, não? Não, porque, veja bem, isso se nós tivéssemos começado a nossa evolução... É verdade, em outra onda de vida. Que é o que aconteceu com os anjos, os arcanos, os senhores da mente, todos os outros hierarquias. Nós estávamos começando agora. Espírito virginal, no caso, não tem experiência nenhuma, né? No mundo dos espíritos virginais, nenhum espírito virginal tem experiência nenhuma, seja animal, vegetal, mineral ou humano. Então, como é que foi dada a ordem para dizer: você é espírito virginal humano, vai você agora. Não, você aqui, eu não sou, eu sou só mineral, vou só na terra. Segura aí. Como que foi dada essa ordem? Por merecimento, então? Mas nós éramos totalmente conscientes. A nossa inconsciência era maior do que transe profundo. Você imagina? Livre-arbítrio nem Não, nem epigênese. Então, pela vontade Nosso de Deus Deus. Pai, ele criou várias A Regiane falou, acabou de falar. Pela vontade de Deus. A vontade de Deus, Ele criou. Ele criou as chispas divinas. Então, Ele decidiu lá dentro de um parâmetro que nós não podemos questionar, concorda? Ou alguém vai questionar o parâmetro que ele decidiu. Mas foi ele, a vontade de Deus, falou tudo, é a vontade de Deus. Porque está dentro de um plano de Deus, né? Então, tudo isso está dentro de um plano que nós, na nossa modéstia e ignorância, não fazemos a mínima ideia do que seja, mas deve ter tido, né? Na vontade de Deus, é tudo processo lógico, né? Deve ter tido um processo lógico, montado por ele, inventado e criado por ele, para dizer o seguinte: esse pelote aqui de espíritos divinais entra agora. Somos nós. Espírito Saturno. Os outros esperam. Lembra? No período de Saturno só existia os espíritos virginais da onda de vida humana. Que era Não existia. Terra, né? Exatamente. Não existia animais, nem vegetais, nem minerais. Eles estavam todos lá no mundo dos espíritos virginais. Aí chegou no período solar, tinha a onda de vida que hoje é humana, e aí começou a onda de vida dos animais, que era o quê? A crosta do campo de evolução. Aí no período lunar, tinha a onda de vida humana, a onda de vida animal, e a onda de vegetal, que era a crosta do campo de evolução. Aí no período terrestre, tinha a onda de vida humana, animal, vegetal e mineral, que é a crosta do campo de evolução que chama Terra. Porque Deus criou várias ondas de vida, milhões, né? Não, Deus continua criando. Mas ele lá na época, mas o que interessava para nós se a gente conseguir entender essa, tranquilo. Não, nem pensar. Porque as outras a gente nem imagina. Nem o esquema de evolução do animal a gente sabe direito. Com certeza. Concorda? Não sabemos. Quando fala assim, legal, os pólitos são atrasados, tá? Então eles estão no bico do corvo, tá? Então vai chegar uma certa hora que vai acontecer igual aos antropóides superiores. Se não conseguir alcançar, vai embora, né? Vai para o próximo esquema de evolução. Quando que vai ser isso dos animais? Não sei. Vai ser na quinta revolução, vai ser, sei lá, não sabe direito. Também. Isso nos faz pensar, Carlos, que não só nós começamos primeiro, como nós vamos chegar lá em Vulcano e terminar todo o trabalho na frente de todos eles também. Se não for pondo sobre o da Lua. Se for no sobre da Lua, você vai chegar aí, não vai nem chegar, né? Agora, sim, tem uma coisa legal que você falou, né? Os antropóides têm um risco maior porque eles são da onda de vida humana, ou seja, eles começaram o processo, né, no período de Saturno, enquanto as ostras, elas foram os últimos que começaram. Então, assim, né, eles ainda têm um pouco mais de tempo, vamos dizer, para conseguir alcançar a evolução necessária. Mas acompanhando o que a Regiane está falando, em compensação, vamos lembrar que nesse esquema nós somos atrasados também. Tem um monte de irmãos que já estão lá na frente e entraram junto conosco também. É o que o Glauco vai detalhar. Aí nós estamos atrasados dentro dos animais, né? Vai chegar nessa vez. Só lembrando, né, que os antropóides não são da onda de vida animal, né, não, gente? São da onda de vida humana, por isso que a gente falou. Bom, passado então a onda de vida animal, vamos para o próximo, que é a onda de vida vegetal. Também são espíritos virginais,
que também estão no processo de evolução, aqui no nosso campo de evolução também chamado Terra. Também iniciaram sua evolução, todavia, não no período solar, mas sim no período lunar. E aí, Monique, ficou claro lá dos animais, quando você perguntou, Carlos? Sim, muito obrigado. Foi uma ótima explicação, porque levou a entender também que é Deus, que a vontade de Deus para cada um entrar num período diferente, né? Tá certo. É a onda de vida dos vegetais e o nível de consciência dos vegetais atualmente, ele é de consciência de sono sem sonhos. E atingirão um estágio de humanidade como nós, em qual período? Vênus. Os vegetais também são animados por um espírito. O reino vegetal presta que tipo de serviço? Alguém quer arriscar antes que eu passe? Opa, alimento. Ele almoça, eu almoço ele. Você almoça ele? Para nós, então? Como disseram, alimento para as ondas de vida do reino animal e humano. Atualmente, a melhor forma de obtermos todos os componentes alimentares e necessários para o nosso corpo denso. E também produz alguns gases que esses dois reinos precisam para viver nesse planeta. Proporciona a beleza, que nos estimula a vida, através da delicadeza, da beleza, das flores, das cores, dos frutos. O raio amarelo do filho, misturado com o azul do pai, já vimos tudo isso em outras lições, dá vida e energia ao reino vegetal, que consequentemente reflete a cor verde, pois não é capaz de reter em si mesmo esse raio. Que raio? Do Filho e do Pai, de Deus. Essa onda de vida também possui 3 corpos? Não. 2 corpos, né? Quais são? Corpo denso e Vital. O corpo vital. Somente os éteres químico e de vida são ativos. Tudo bem? Então não adianta nada você falar que você não vai, não vai te entender. Não. Poxa, tem gente que fala. Fala com várias plantas ainda. Responde. Você pode falar com a planta, só que você não está falando com a planta, está falando com o espírito grupo. Só que tem pessoas que não entendem isso. Fica falando que você não vai. É bom colocar esses pontos porque, por mais que estamos aqui praticamente todos como estudantes, existem muitos que podem escutar e que não são estudantes. Né? A bem da verdade, nossas lições têm esse ponto. Né? Às vezes a gente fala só para um estudante. Né? E é importante esse ponto seu que você falou, Glauco, porque é o seguinte, nós, seres humanos, nós ajudamos muito os espíritos grupo, tanto do animal quanto do vegetal. Quando a gente ajuda, quando precisa trabalhar na forma física desses seres, e obviamente o espírito do grupo dos anjos não consegue trabalhar na forma física, nem das plantas, nem dos animais. Então quando a gente cuida de um animal, né, ou de um vegetal como se deve cuidar, né, nós estamos na realidade sendo auxiliares visíveis dos espíritos grupo. E quando a gente não cuida, a gente desleixa e deixa morrer a forma, nós estamos trabalhando contra o espírito grupo. Né? Mas aí você está tendo é um pecado fazer isso? Não, não é um pecado fazer isso. É apenas uma pessoa que está trabalhando contra você. É como se você estivesse fazendo uma coisa, tiver uma pessoa fazendo contra o que você está fazendo, né? Eu acho que, tudo bem que os anjos e os arcanjos não ficam bravos, né? Mas nós ficaríamos, né? Certo? E a eutanásia do animal, quando ele já não tem mais solução, assim, deixa morrer sofrendo? Mas aí é que tá, né? Nós não temos hoje uma ciência da dor para o ser humano? Temos uma ciência da dor para o ser humano.
Se você chega no médico hoje, aliás, tem até médicos especialistas da dor. Por quê? Porque paliativos, né? Exatamente. Os tratamentos paliativos são justamente para você não sentir dor, por mais que sua forma física esteja degenerada. Degenerada no sentido de não conseguir se manter consciente aqui, né? Por que que não usa a mesma ciência de dor para os animais? Qual o motivo não se usa? É difícil achar um profissional disso. Por que não se usa? Porque ele é dirigido pelo espírito grupo. Porque é caro. Ninguém quer pagar. É muito difícil. Ninguém quer pagar. Entendeu? É difícil achar também. Tipo assim, tem pessoas que chegam e tratam o animal até como filho, né? Um cachorrinho, um gatinho, meu filho. A hora que ele começa a dar problema e começa a aumentar muito o custo, manda matar por eutanásia. Mas caramba, não é seu filho? Mas agora ficou muito caro, que é isso, pô? Eu tô gastando aqui quinhentão com ele. Aí o cara fala assim, é o seguinte, ele vai continuar morrendo, você vai ter que gastar 700, 800 reais agora para manter ele assim. Qual outra maneira? A eutanásia, porque ele está sofrendo demais, ele não vai conseguir voltar, então mata. É assim que você faz com o ser humano? É assim que você faria com seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, sua filha? Esse é o amor que o pai ensinou. Esse é o amor que o pai ensinou aos seus irmãos, por mais que dizemos que é inferior ou menor. Exato. Porque o médico, muitas vezes, ele também quer se livrar daquilo, porque a pessoa o mais rápido possível. Ele está levando direto no consultório. Exato. Leva no consultório, mas vai morrer, não, leva. Não, acontece o seguinte, o que eu falo é o seguinte, os remédios que existem para o controle paliativo existem. Para os seres humanos é caríssimo. Para os animais é tão caríssimo quanto. Certo? Mas é paliativo. Seria por trás. A não ser que nem paliativo dá. Porque pode acontecer isso, nem paliativo dá. Mas se nem o paliativo dá e aquele ser é um parente seu, você praticaria a eutanásia nele? Não, claro. Com certeza ninguém faria isso. Exatamente. Agora, por que com o animal você faz? Nós tivemos um caso de um conhecido, né? Que o pai dele ficou 5 anos na cama, né? Sim. Fazendo nada, vegetando, literalmente vegetando. 5 anos, a família pagou os paliativos 24 horas por dia, até ele desencarnar e ir embora, certo? Outras pessoas falam assim, já que ele não vai voltar mesmo, né? Então já aplica uma injeção de eutanásia e vai embora. Entendeu? Então, essa é uma questão muito grave pra gente, né? Ou a gente, esse discernimento, ou a gente trata o animal como animal, e ele vai como animal, ou a gente trata o animal como ser humano, e ele tem que ser tratado como ser humano até o fim. Esse negócio de você chegar e falar que seu cachorrinho é seu filho, cachorrinho é sua filha, e na hora do pega pra capar você manda matar por eutanásia, porque eutanásia é mandar matar, tá? Então não adianta falar que não, mas não é matar, porque você tem injeção, vai devagarzinho, não sente dor nenhuma. Matou, é matar. Eutanásia é assassinato. Tá bem claro isso no Silêncio Rosa Cruz, né? Então pense bem nesse sentido, tá ok? Mas acho que vale aqui também ressaltar que também quando é o humano, também você não deve ficar fazendo todo um trabalho para reter, né? Não, o paliativo não é reter. Isso. O paliativo vale a pena exatamente isso. O paliativo não é reter. O paliativo é deixar partir sem dor física. E na hora que o espírito tiver que ir. Falou bem, Regiane. E não fazer procedimentos excessivos. Não, então, veja bem. Porque você pode ficar mantendo a pessoa. Não, mas... No caso agora, exatamente, que meu pai agora faleceu agora em fevereiro. Ele já estava com 96 anos, e ele já estava bem ruim. E nós colocamos ele em tratamento paliativo, mas o médico queria operar porque teve um colamento no intestino, colou, né, uma cicatriz antiga. E é arriscadíssimo. Então, quer dizer, você tem que tomar decisões. A minha mãe, quando morreu... às vezes você não deve intervir. Não, a minha mãe, quando morreu, aconteceu a mesma coisa. Minha mãe estava lá, terminal de câncer. Aí o médico me chamou e falou assim, olha, eu posso colocar ela na máquina, eu posso fazer massagem cardíaca. Eu posso fazer tudo isso. Falei, mas o que vai acontecer? Se eu fazer massagem cardíaca, do jeito fraquinho de tratar, vai estourar
o osso aqui do externo dela. Se você colocar na máquina, vai ficar colocando na máquina e ela não vai voltar nunca mais. O que você prefere? Eu falei, qual a outra opção? A opção é ser um tratamento paliativo para ela partir sem dor. Ou com mínima dor possível, porque de repente tem dor que nem morfina aguenta, né? Aí eu falei, não, vai tratamento paliativo, o senhor pode dar todos os remédios que precisam dar para partir o máximo possível sem dor. E ela partiu, entendeu? Então esse tratamento está chegando também para os animais agora, aqui no Rio pelo menos. Já tem, só que o problema... Já tem, alguns anos para cá. Só que o problema é que as pessoas não pagam, porque animal é mais caro, mas peraí, R$5.000, eu posso trocar meu laptop, vou trocar meu laptop, eu vou pagar para o animal, entendeu? Então esse tipo de julgamento é que nós estamos colocando aqui como que cada um pense bem, não tem errado e certo, tem uma questão de consciência, né? E não só de consciência, mas de princípios mesmo, né? Você tem princípios, siga seu princípio, ou o seu princípio é de um lado e do outro lado, né? Então é esse que tem que tomar cuidado. Agora, o importante é sempre a gente falar assim, tudo que nós fazemos para os animais, na forma física dele, nós estamos sendo auxiliares visíveis do espírito grupo arcanjo. Nós estamos trabalhando para um arcanjo. Olha que responsabilidade legal que a gente tem. Sim. E para os vegetais é a mesma coisa. Mas é o oposto, né, Carlos? Quando você realmente pratica a morte do animal ainda para se alimentar, o prazer de simplesmente matar. Mas aí tira uma dúvida. É que o Max ainda fala no conceito. Tudo que qualquer ser humano fizer de mal para um animal é dívida, destino maduro que teria que ser paga. Porque lembrando que a gente acabou de ver no início da lição, nós iniciamos a jornada nesse campo de evolução como todos sendo iguais. Sim. Exato. E existem coisas interessantes nesse sentido. Tem muitos irmãos e irmãs que quando vem aqui quando renasce, ele renasce com um amor de um tipo de animal que faz a pessoa dedicar a vida inteira dela àquele animal. Vocês conhecem pessoas desse tipo, né? Se forma em veterinário ou se não forma em veterinário especialista e se dedica inteiro, vai para santuários de animais, cuidar desse animal. Isso aí é resultado do resultado positivo do último purgatório, com um arrependimento tão grande que ele quer pagar essa dívida dele. Só que ele vai pagar, só que ele vai pagar com amor. Entendeu? O amor de dedicação ao animal. Então, a gente vê vários casos disso. Cavalos, cachorros, gatos, elefantes, macacos, arara. Aí tem tudo quanto é tipo de animal. Entendeu? Da mesma maneira que nós vimos com os animais, aqui também tem as divisões do reino vegetal, a saber, né? Quem são os inferiores? Eles possuem uma estrutura muito simples, baixa diferenciação de tecidos, pouca vitalidade e um crescimento limitado. Aos músculos. Aos músculos, são os atrasados. Os que estão no bico do corpo, os músculos e os líquens. Aí nós temos os intermediários, como alguém disse aqui, né, a samambaia, que possuem uma estrutura mais organizada, em detrimento do primeiro, né, o desenvolvimento de vasos condutores, maior capacidade de adaptação e de reprodução. E, por fim, os mais avançados, né, que tem uma estrutura de organização, maior capacidade de reprodução sexuada. Interessante. Diferente, né? Tanto que um dos símbolos muito preciosos da fraternidade é dessa onda de vida aí, que é uma flor, né? É a rosa, exatamente. A rosa, né? Tem uma maior sensibilidade ao ambiente, maior ligação com as forças etéricas superiores. E as árvores frutíferas, aí a linha mais avançada entre todas elas. Todas elas. Então aí, quem são os atrasados e são os pioneiros? Da esquerda para a direita. As algas, os Não.
Os musgos e os líquens são os mais atrasados. Os dois de baixo. Tanto é que as algas é uma fonte de alimentação violenta para a gente. Sim. É que nós ocidentais ainda torce o nariz, né? Mas os orientais comem a alga como a gente come arroz e feijão. Sim, acho que também adoro. é menos avançado em relação às frutíferas. Sim, sim. Né? Então é daqui para lá. Né? Aí tá certinho, né? O musgo e líquens estão no bico do corvo. Aí depois tem as algas e os fungos que estão atrasados, mas são menos avançados, vamos dizer assim, né? E que servem muito para a nossa alimentação vegetariana. Não sei se vocês sabem, mas o tempo de digestão, a assimilação dos componentes químicos que existem nas algas e nos fungos, quando eu falo fungo já é cogumelo, né? Cogumelo, a gente assimila 90 e poucos % desses componentes químicos, sendo que dos vegetais, devido às nossas incompetências digestivas, tem certas pessoas que não aguentam nem comer banana, entendeu? Porque dá né? Jaca, como é que chama? Jaca, taperabá, cupuaçu, murici, entendeu? Essas outras... Tamarindo, tem gente que não consegue comer. Tamarindo é bom, hein? Tamarindo é bom, mas tem gente que dá... Samambaia pode até comer, não sabe se vai dar digestão. Samambaia... Melhor não falar isso, hein? Não tem gosto. Vamos lá. Você não vai na minha casa. Nem na minha. Acabar com a samambaia. Uns falam que a samambaia, outros comem. Tá difícil, né, Tiago? Mas interessante, o ser humano não se alimenta de capim, mas um cavalo... É o sistema digestivo, né? Se alimenta. É o sistema digestivo. Ou seja, o ser humano, né, come a carne e o próprio animal não come a carne, come capim, vegetal, 100%. E mineral, né? E depois fala que eles que são atrasados. Então. Bom, por fim aí a gente chegou no outro termo, que é a memória da natureza, e a famosa pergunta, né? O que é a memória da natureza? Não é uma vaga lembrança. Pois é. É uma coisa que a gente vai demorar muito para conhecer pessoalmente. Hã? É uma coisa que vai demorar bastante para a gente poder conhecer assim ao vivo e a cores, né? Ou não, né? A gente nunca sabe, né? Você pode estar na beirinha de conhecer. A gente... Agora, Na beirinha. com certeza tem quem consegue já. Sim. Uma das coisas que vamos ver aqui, porque... É um HD, né? Hã? HD não é HD não. Um chip. Não. Se perguntar para um cara inteiro, ele falar que é um banco de dados de sei lá quantos bytes, entendeu? É isso aí, é um banco de dados. O mais interessante é que quantos é que sabe que existe e que você pode acessar e ter esse conhecimento. Aí a pergunta eu falo para vocês, quando é que você, dentro do que está trilhando o caminho da preparação e iniciação Rosa Cruz, quando é que você começa a ter os primeiros lampejos de acesso à memória da natureza? Eu acho que é no exercício de concentração, quando você vai evoluindo. Você está falando do adepto? Não. É dentro do... Exatamente. Dentro do caminho. Dentro daquela escala ali, né, que vai de estudante preliminar até irmão maior, quando é que o estudante Rosa Cruz começa a ter lampejos de acesso à memória da natureza? Lampejos a gente pode ver no refletor, né? Sim, mas quando isso acontece? A partir do momento que você... Nos sonhos. Eu acho que é antes. Realiza... Sonhos? Não é no sonho, não. Enquanto probacionista, você já consegue. Se A partir você do momento que você tiver... realizar o exercício de retrospecção. Se quiser todos os exercícios. A resposta é o seguinte, exatamente, Regiane. A partir do probacionismo. A partir do probacionismo, você começa a ter acesso ao primeiro reflexo da natureza, que é no éter-refletor, certo? Então, no éter-refletor tem o primeiro reflexo. Tanto é que o Max Sennel fala assim, olha, não se baseie o que você vê lá como realidade. Por quê? O éter-refletor é extremamente enganoso, porque ele é um reflexo muito tênue. Ele dá um exemplo, inclusive, né? Você pode ver no éter-refletor uma cidade pegando fogo,
e que na realidade era apenas uma fogueirinha de São João ali, etc e tal, e você viu a cidade inteira pegando fogo. Então, se você basear isso, por isso que tem muitas profecias de vários seres humanos atrás que falharam. Porque o cara falou um negócio, só que ele viu lá no refletor, ele não sabe, ninguém indicou para ele, porque, né? Ou se falaram para ele, não acreditou, né? De repente um ser, um irmão maior, um adepto, falou assim, peraí, menos, e ele, não, vou falar para todo mundo aí ele se ferrou, certo? Porque daí chegou na época, não aconteceu, aí, fulano lá falou que ia acontecer, não aconteceu, cara, né? Então, essa é a memória da natureza, né? Quando você faz isso daí. Qual é o segundo? Esse é o primeiro reflexo. É quando você tem acesso ao heterorefletor, que começa no probacionismo. E o segundo? Aí quando você é um irmão adepto, um pouco. Não, o irmão maior acho que é mais, não é? Não. Onde está o segundo reflexo da natureza? Ele está no mundo espírito de vida. Não. O segundo reflexo. O primeiro heterorefletor tem outro reflexo ainda. Sim. Que é um reflexo mais nítido. Mais nítido do que o heterorefletor. Onde que está isso? Nos arqueiros. São 3 palavras. R, a primeira começa com R, a segunda começa com F e a terceira começa com A. É a região das forças arquetípicas. Isso, que fica onde? Fica no mundo do pensamento. Exatamente. Na quarta região. Na quarta, isso, exatamente. E quando é que você alcança essa região? O acesso a essa região, conscientemente? Eu sou adepto, porque eu sou lógico, não é? Não. Porque eu já... Peraí. Olha lá, quanto é que é? Gente, não deve ser muito acima do probacionista. É discípulo, né? Não. Irmão leigo, então. Eu acho Irmão leigo. Irmão leigo. Mas em que iniciação no irmão leigo? Ou da irmã leiga, né? Na quinta. Eu ia falar, acho que é na quinta. Não. Na quarta. Na quarta. Maxide conseguiu. Isso, na quarta. Então, na quarta iniciação menor, que na Rosa Cruz chama-se irmão leigo ou irmã leiga, você tem acesso ao reflexo mais nítido da memória da natureza, mas não é ainda memória da natureza, é um reflexo. Só que ele é muito mais nítido do que o heterorefletor, ou seja, a chance de você errar é muito menor. Né? Tanto é que, lembra que o Max Sendel fala que quando ele ia buscar uma coisa histórica, uma história na humanidade, ele usava lá, lembra que ele falava? Que ele usava a prestação dos equinócios para descobrir que era que estava, não sei o que, para depois ele fazer o caminho contrário. Então ele tinha, porque na natureza é indexado, as coisas são indexadas lá, né? Então ela dizia, aconteceu, mas aconteceu quando? Aconteceu, mas o que é isso aqui? Que era que é? Da era de Ares. Sim, mas de Ares teve 2.500 anos. Quando que era? Aí você vai fazendo as continhas, você chega lá, certo? Indexado. Onde é chegar no número da natureza, não tem ninguém para já lá perguntar lá para um bibliotecário lá, e não existe isso, é você que tem que fuçar, é você que tem que pesquisar, né? Agora, a última pergunta. Eu tenho uma no meio aí. Pode falar. Você não vai esquecer. Não. A clarividência é a capacidade de enxergar na memória da natureza? Não. Porque daí eu ia falar, e a involuntária, como fica? A clarividência é a capacidade de você ver qualquer coisa nos mundos invisíveis. Tá, não. E 99% você vê isso no mundo do desejo. Tá bom. Para você ver no mundo do pensamento, aí você já tem que ter iniciação. Tá bom. Aí, agora a última pergunta, cereja do bolo. Quando qualquer pessoa, de qualquer lugar, de qualquer crença, mesmo que não tenha crença nenhuma, até o ateu, tem acesso à verdadeira memória da natureza a qualquer momento da vida. Intuição. Certo? Então, a intuição é o acesso que nós temos à memória da natureza original, principalmente quando você nasce como mulher, por causa da inversão da polaridade do corpo vital, certo? O homem também tem, mas a mulher é bico. Só que a mulher que é bico, ela está destruindo muito. Porque a mulher, quando ela é... Olha que interessante. Quando ela é mãe e tem filhos para criar, ela escuta muito mais a intuição do que quando ela não tem. Entendeu? Incrível isso, tá? Agora, quando ela não tem filhos, não é quer dizer que ela não escuta. Ela deixa de escutar por causa da razão.
Se a mulher escutasse mais a intuição dela, né? Por isso que quando a mulher ela se dá muito bem em várias atividades, inclusive masculinas, porque ela caminha muito mais intuição do que pela razão. Direção de empresas, criação de negócio e tal, né? O homem fica um babão atrás dela, entendeu? Aí o homem acha que não, que ele é o chefão central, mulher, tá bom, vai pra frente, vai, depois eu corrijo as besteiras que você fez, certo? Mas infelizmente é assim, né? É assim que acontece. Então, olha a dádiva que nós temos de ter acesso à verdadeira memória da natureza quando a gente quiser. Em 99,9% das vezes, a gente não dá bola para isso, a gente fala. Não é possível que seja tão simples assim. Em outras palavras, não precisa, então, nem estar realizando aí o exercício de retrospecção. Não, Acontece o seguinte, né? O problema é que a intuição acontece não sob o seu controle. Aí, quando você busca a retrospecção e todo esse desenvolvimento espiritual, é para que você... para você ter um controle. Aí você é consciente, Mas você mas eu sempre entendi uma coisa, eu entendi que o fato de você ter intuição e você ter a prova de que todas as vezes que você seguiu aquela intuição deu certo, é um excelente estímulo para você estudar, para você então ir pode atrás dizer que seria isso... Entendeu? É um excelente estímulo. Deveria ser o maior estímulo que nós temos para isso. Né? Porque quem sabe, de fato, que você executou uma coisa por sua intuição? Só você sabe. Não adianta chegar e falar assim, eu fiz isso aqui intuitivamente. Aí a pessoa do lado fala, tá bom que você fez. Não, a pessoa não vai acreditar. E ela não precisa acreditar. Mas você, no seu íntimo, sabe. E é suficiente você saber disso. Só que cada vez que soubesse, você desse uma ticada, putz, você tem um estímulo danado. E Carlos, se sem controle eu já faço maravilhas, você imagina se eu tivesse controle. Eu queria que é através do exercício de retrospecção. Sim. Ou seja, o que você mencionou, Carlos, é para todos saberem que é a intuição. Entretanto, para você realmente seguir um caminho da verdadeira espiritualidade, é através do exercício de retrospecção. Sim. Para você buscar de maneira consciente para realizar aquilo que precisa ser realizado. Porque ele te leva ao autodomínio, e o autodomínio te leva ao controle, e o controle te leva a acessar o que você precisa acessar quando você quiser e do jeito que precisar. Pronto. Mas é importante saber esse ponto que tem condições, e qualquer um tem, independente de ser estudante em uma escola. Sim. Não, eu só ia colocar que em alguns momentos da vida, acho para todo mundo, claro, fica tão difícil escolher um caminho numa situação difícil, mesmo que você seja muito inteligente, estudioso, experiente, eu acho que todo mundo já viu isso, no fim você escolheu pela intuição mesmo. Sim. A gente nem percebe. E a intuição só age quando você age por um amor desinteressado. Você não consegue agir a intuição quando você tem interesse. Olha que bonito, né? A parte mais pura que tem. Mas vamos lá, desculpa aí, Glauco. Extensão ainda. Bom, então voltando, né? De tudo o que existe, inclusive dos nossos pensamentos, desejos, sentimentos, emoções, palavras, atos. Perdi aqui o foco. Também os registros de todos os mistérios do futuro. Olha que maravilha. Oxe. Nossa, se falar isso aí para qualquer um, é maravilha, né? Vai querer na hora, né? Perguntar quanto custa. Mas é algo que, ao mesmo tempo que é simples e pode ser alcançado em qualquer momento, não é tão simples assim. Né? Exato. Até porque se for por interesse, você não vai acessar mesmo. Exato. É que nem o conhecimento da astrologia. Se você for e usar errado, você aí, não vai é gravado aprender. no éter refletor, uma camada sutil do mundo terrível. O éter refletor, né? E aí? Onde está localizado? Agora ficou fácil, hein? Já explicou, né? Agora ficou mais fácil. No mundo do espírito de vida. No mundo do espírito de vida. Um mundo que não tem separatividade. Tá, a verdadeira. Completa. E completa. Isso. Exatamente.
Interessante esse ponto, né? A verdadeira. O que é a verdade? Como que você vai ter essa verdade que é esse ponto? Tá, por isso que você, veja bem, ela é verdadeira. Só que você tem que chegar a um nível de desenvolvimento. Você tem que chegar ao nível de desenvolvimento. A partir de exatamente, dentro de que você tem certeza que é verdadeiro. E você tem que ter essa certeza. E mais, você não consegue transmitir essa certeza de verdadeira para ninguém. Mesmo porque a segunda etapa é justamente o que nós acabamos de falar. É através do exercício de retrospecção. Exatamente. E o exemplo que nós temos é o exemplo do Cristo. O Cristo esteve entre nós, falou as verdades que tinha que falar, e muita gente não acredita. Então hoje não acredita. Até hoje. Mas por quê? E ele está tudo certo, está tudo certo. Ele está certo. Ele falou, não, está certo. Eu ofereço. Quem quiser pega, quem não quiser não pega. Mesmo não tem as curas problema dele também, ele olhava na memória da natureza para saber se podia ou não curar aquela pessoa. Como São João fala no Evangelho, muitas curas Cristo não conseguiu fazer, porque não está mais na hora da pessoa ser curada. E ponto também, não está nada errado. A pessoa tinha que passar por aquilo para poder... E mesmo o Max Heidel também, ele consultava a memória da natureza, mas ele não tinha... como que eu posso falar assim? Ainda o conhecimento... Mas você sabe que no caso no caso da Fraternidade dos Atus é mais fácil de ver. Você vai ver o seguinte, quando você trabalha para departamento de cura e você quer verificar se aquele ser humano... Primeiro que o ser humano, o paciente, ele tem que estar fiel ao processo. Então ele tem que seguir o processo. Tem que seguir, escrever lá, pegar aquela carta lá e não é mastigar e engolir, mas é praticar no dia a dia, ele tem que seguir o processo, tem que ser merecedor para a cura. Primeira coisa disso, é merecedor para o processo de cura, né? Merecedor para o processo, não é merecedor para a cura, merecedor para o processo, porque ele vai desenvolver nesse negócio a fé em Cristo, a paciência, a calma, ele vai desenvolver a sinceridade que ele é transgressor, ele que é o pecador, ele que tem que sair do buraco que ele se meteu, etc. E tal. Então, conforme esse processo vai acontecendo, e você vai acompanhando isso através das progressões, você sabe se aquela pessoa nasceu para ser curada ou não, porque as progressões é futuro, né? As progressões vão indicando dentro das espirais um momento em que cessa aquela doença. Quando cessa aquela doença, quer dizer, curou a doença. Agora, tem vários pacientes que você vê que não cessa, ou seja, não é para ele ser curado. Então, hoje, com as progressões, você consegue ver isso. Só que você não vai chegar para o paciente e falar assim, adianta não, rapaz, você nasceu para não ser curado. Você não vai fazer isso, pelo amor de Deus, isso é magia negra. Você não pode fazer, né? De maneira alguma. Mas o curador, como auxiliar invisível, ele tem essa condição de fazer. E ele faz até para ajudar mais. Entendeu? Para dizer o seguinte, olha que legal, se a pessoa está no processo, está obedecendo o processo de cura, ou seja, está melhorando bastante, né? Porque a cura está aqui, a pessoa está aqui. É a pessoa que tem que chegar na cura, não é a cura que tem que baixar na pessoa. O próprio Cristo fazia isso, né? Vai e não peque mais, vai e faça tal coisa, vai e não sei o quê. Quer dizer, tipo assim, o Cristo está aqui. O pecador estava aqui, ele se elevou para o Cristo curar, não é a cura dele. Por isso que esse negócio de falar assim, vou curar você, põe a mão lá, cara, não adianta, não é de baixo para cima o negócio é de cima, não é de cima para baixo, é de baixo para cima. E primeiro, quem é você para ter todo esse poder aí de botar as mãos e pôr e achar que você vai curar o outro? Tem muita gente que acha, né? Bota vários nomes nessas coisas. Ah, sim. E tem gente que paga por isso, né? Tem. Começa com rei. E ganha dinheiro, né? Muito dinheiro. Olhando aí o slide, né, talvez o que a Magali comentou, para acessar a memória da natureza, difícil, né? Onde nós estamos aí nesse slide? A gente está no região do pensamento ali ainda concreto, praticamente. O Edson quer fazer uma pergunta. Ô Edson, pode falar. Posso falar então que Cristo dizia que a tua fé lhe curou? Sempre. Quem chega a ter Cristo? Sempre. Quem cura o paciente é a fé do paciente. Se ele não tiver fé, ou se ele titubear na fé, ele não é curado por ninguém, nem por médico, nem por Cristo. Por isso que ele fala que a tua fé te curou sempre.
É bom lembrar disso, né? É bom lembrar que precisa ter fé? Sim, que ela tem que ser firme. As minhas coisas te esquece quando está doente. Tá. Vamos lá, pessoal. Bom, aí ó, Magali, é facinho você alcançar a memória da natureza, como você falou, né? Eu nem chegou lá. Onde nós estamos? Aqui na região química, né? A gente está aqui, todos. mas está lá. Assim como lá também está aqui. Meu Deus do céu. Tá, o próximo passo aí, então, como acessamos a memória da natureza? É isso que eu quero saber. Então. Pergunta ao Max Heide que ele sabe. Poxa, tá fácil, gente. Só você desenvolver aquela evidência voluntária, acabou de falar. Tá brincando? Só isso? Então tá tranquilo. Para funcionar lá, né? Porque lembra que o Carlos falou que a clarividência também acessa a involuntária no mundo do desejo. As duas, né? Você começa no mundo do desejo. O problema é que a clarividência involuntária só acessa as regiões inferiores do mundo do desejo. A involuntária. Involuntária. E a voluntária acessa as regiões inferiores, as superiores, e com as iniciações, né, alcança até o mundo do pensamento. Então tem que pôr musculatura na clarividência também. Vamos lá, dando continuidade. Desenvolvendo a clarividência voluntária, né? Onde a pessoa vê ou ouve e investiga sobre o domínio da sua própria vontade. Isso. Essa grande negócio aí. Essa diferença é gigantesca. Imensa. Como você bem falou. Você não sabe quantas desgraças esse tipo de coisa evita. Exatamente. E o clarividente devidamente desenvolvido pode localizar na memória da natureza qualquer acontecimento, passado ou futuro, que ele queira investigar ou precisa investigar. Ô Carlos, eu lembro que eu li em algum lugar que Max Heide, ele tinha umas dúvidas. E ele falava com os irmãos, ele falava com o irmão maior. A irmã maior, não sei, falava assim, você tem que investigar, eu não posso dar nada. Não, a técnica, quando você é iniciado, a partir do primeiro... Aliás, quando você é iniciado, não, a partir do provacionismo, tá? Nunca é te dado, jamais é te dado a resposta completa a nada que você pergunta. Qual o motivo? Porque ele também tem que aprender. Você tem que buscar a solução, entendeu? Porque ele não sabe a solução daquilo, não é? Sabe. Mas a epigênese você tem que... Não, ele sabe a solução. Mas se ele te dá a resposta, ele inibe a sua criação de um novo caminho. Talvez que tá lá, a resposta a isso está na palavra ao sábio no início do conceito. Eu lembro que Max Heide perguntava e ele falava assim, não, você tem que descobrir. Sim, mas por quê? Qual o motivo? Porque o irmão mora sacana? Não, gente, porque o que interessa... Vou falar não. O que interessa é você querer. Então, você falou na mensagem, né? Assim, é você que tem que querer, é o seu livre-arbítrio. Eu não posso interferir. Não é por isso. Não é assim, não. É assim, ó. Porque é o seguinte, primeiro, a começar, a verdade tem 7 facetas. Vamos começar isso. A verdade tem 7 facetas. Então, 7 respostas certas. 7 respostas certas. Eu tenho um textinho aqui sobre isso. Isso. O irmão maior, ele te deu uma. Então, se você achar uma das outras 6, o irmão maior cresce. Entendeu? Você cresce, o irmão maior cresce. Então, o irmão maior não pode, ele tem a resposta, e a resposta dele pode ser correta. E lógico que sempre é correta. Tanto é que a gente lê naquela memória de Max Rendel, da história, que o Max Rendel, ele checava com o irmão maior aquilo que ele escreveu no conceito. Mas aí era checar, não era perguntar se estava certo, entendeu? Era do tipo... É diferente. Agora ele chega lá e manda uma pergunta para o irmão maior vai dar um pedaço da resposta, ele vai dar uma seta, entendeu? Tipo assim, ó, a resposta é por aqui. Aí ele vai lá e trabalha e arranja uma resposta. Se a resposta que ele achou é correta também, e o irmão maior sabe se é correto ou não, o irmão maior cresce também.
Então, ele escreveu. Max Henkel, ele escreveu, e ele disse que aprendeu a não fazer perguntas, pois percebeu que sempre que ele as fazia, ele simplesmente lhe sugeria de como ele mesmo poderia obter as informações desejadas. Então, ele aprendeu que, ao invés de ele fazer perguntas, ele pede a orientação sobre como solucionar o problema. Por isso que está errado uma coisa, que é uma mania que muitas pessoas têm, né, e que eu também tenho, que eu me policio para não deixar essa mania correr. Você pergunta uma coisa para a pessoa responde, peraí, deixa eu escrever, como que você falou mesmo? É a pior coisa que você faz. A pior coisa que você faz do mundo é fazer isso. Porque ao você fazer isso, você está deixando de dar oportunidade para aquela pessoa aprender e você está se limitando àquele ponto de vista daquela pessoa. Você não pode fazer isso. Então, ou seja, perguntar uma coisa para a pessoa falou assim, você vai escrever com as suas palavras, você vai se esforçar. E depois, se você quiser mostrar o que você escreveu, mas você não pode mostrar dizendo, vê se eu escrevi está certo. Não. Olha, eu entendi desse jeito. Entendeu a diferença? A postura de diferença? Porque a pessoa, se a pessoa for humilde, a pessoa quem se pergunta for humilde, a hora que ela lê, ela fala assim, nossa, eu não tinha pensado nesse ponto de vista, não. Realmente, está lendo, bacana esse negócio. Quer dizer, então um ajudou o outro, foi uma troca de coisa. Só que a gente, pela nossa preguiça mental, a gente quer ver a coisa pronta, né? Então, do tipo, sim, perguntou, a pessoa respondeu, tá certo, tá. É tipo assim, como tá certo? A resposta enriquece. Seria dizer que então seria assim, vários prismas de uma mesma coisa, né? Você lembra a criança, muitas crianças que chegam e começam assim, o negócio do porquê? Não é assim? 5 anos. Mas por quê? Tinha uma certa que a gente enchia o saco, né? Mas às vezes não é para encher o seu saco, às vezes você não encher seu saco, você cresce com ela. Nossa, ela perguntou um negócio para mim que eu também nunca tinha sido. Ou, né, Regiane, como é que eu vou responder isso a ela com aquela idade que ela tem? E aí, como que acessa a memória da natureza? É fácil, é só achar também por meio do corpo, achar o caminho. E é possível entrar de maneira consciente nos mundos invisíveis, enquanto o corpo denso, ou seja, o corpo físico, está deixado para trás em um estado de sono. Isso é importante você falar, né? Bem importante você falar. Importantíssimo você falar isso. Você não vai com o corpo denso para lá, né? Tem pessoas que vão, faz desenhos, né? Aqueles desenhos das pessoas subindo, sabe? Uma subindo assim, outra subindo assim, outra subindo. Você olha aqueles desenhos na internet, né? Ou então fica assim, levitando, cabeça para baixo, todo mundo de branco, cabelo penteado, e tal. É ridículo essas figuras de linguagem. É ridícula, porque é o que você colocou ali, o corpo denso ele fica. E o corpo-alma que sai, ele não é vestido de branco, todo limpinho, cheiroso, linho da egípcia, não é nada disso, pô. Né? Então essas figuras tem que tomar cuidado de a gente usar, né? Porque senão a gente reforça esse tipo de coisa. Então, como disse a Ângela aí, né, tem que cultivar dentro de si a verdadeira, você falou, Ângela? Verdadeira e completa espiritualidade. Então, vamos lá. Então, todo clarividente voluntário já desenvolveu o corpo-alma? Ó, pergunta, hein? Não sei. Sabe? Já falou? Não sei, Fábio. Olha lá. Não. Então, não sei. Então, aí, não. Certa resposta. Tá certa a resposta. A clarividência voluntária pode acontecer antes da formação do corpo-alma, especialmente nos graus iniciais dessa faculdade. Até porque a gente falou, né, que é um processo, que eu já posso ter acesso sendo probacionista, então... É isso mesmo. E, pessoal, estamos terminando aí a nossa lição de hoje, análise oculta de Gênesis, a evolução e epigênese. E para a gente concluir,
Vamos realizar a oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próximo essa inefável presença, para dar aos outros tudo o que já temos, de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores e conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Que as rosas floresçam em vossa cruz.